Você já tentou descansar, mas sua mente não lhe deu trégua? O corpo está parado, os olhos fechados, mas dentro da sua cabeça, os pensamentos não param. Eles gritam, trazendo preocupações, lembranças do passado, medos sobre o futuro e os ruídos do mundo ao redor. Você quer paz, mas não consegue encontrar. Seu maior inimigo, nesse momento, não está ao seu redor, mas dentro de você. Muitas pessoas vivem presas ao que pensam. É como se suas mentes fossem um quarto bagunçado, cheio de caixas abertas, com memórias espalhadas, culpa do passado misturada com preocupações do presente, vozes antigas e expectativas frustradas. No meio dessa confusão, não sobra espaço para o descanso. O peso invisível dos pensamentos acumulados drena a energia e impede que se sinta a presença de Deus. Se a mente está cheia de dúvidas e inquietações, como será possível ouvir a voz de Deus? O que ele deseja falar se perde no meio do barulho interno, entre pensamentos que insistem em ocupar um espaço que não deveria ser deles. Isaías 26:3 diz: Tu guardarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque confia em ti. Essa promessa revela algo essencial. A paz verdadeira não vem do silêncio externo, mas do equilíbrio interno. Uma mente voltada para Deus não se abala. Mas como alcançar isso quando os pensamentos parecem estar fora de controle? O primeiro passo é entender que nem tudo o que passa pela sua cabeça merece atenção. Algumas ideias surgem apenas para roubar sua paz. Muitas pessoas são prisioneiras de pensamentos que nunca foram questionados. Ouviram uma mentira e acreditaram nela. Receberam uma crítica e deixaram que isso definisse quem são. Cederam a um medo e agora vivem como se esse perigo fosse real o tempo todo. A mente humana é poderosa. Ela pode ser um refúgio ou uma prisão. Quem não aprende a filtrar o que entra nela, corre o risco de viver aprisionado por pensamentos negativos. O que tem alimentado seus pensamentos diariamente? Notícias ruins, comparações, vídeos e opiniões pesadas que geram insegurança. Muitas vezes, a confusão mental não surge do nada, mas é o resultado de tudo o que foi absorvido sem critério. Se a mente está sobrecarregada, pode ser porque tem recebido mais informações do que deveria. Pensar demais cansa. O excesso de pensamentos pode levar à dúvida, insegurança e até à paralisia. Quantas oportunidades já foram perdidas porque alguém pensou tanto nos riscos que desistiu antes de tentar? Quantos momentos bons foram arruinados porque a mente estava em outro lugar, ocupada com preocupações que nem sequer se tornaram realidade? O problema não é falta de espaço na mente, mas falta de organização. O que precisa sair para que a paz tenha lugar? Quais pensamentos precisam ser deixados para trás para que Deus possa trazer clareza e descanso? Nenhuma casa fica limpa sem esforço, e uma mente também não se purifica sozinha. É preciso intencionalmente escolher o que fica e o que sai. Este é o momento de tomar essa decisão. Sua mente não será mais um campo de batalha, mas um lugar de descanso. Deus deseja trazer paz para você, mas a pergunta é: você está disposto a abrir mão da bagunça para recebê-la? Agora, peço só um instante da sua atenção para se inscrever no canal e deixar um like. Isso é muito importante para nós. Nem todo peso pode ser visto. Algumas cargas não estão sobre os ombros, mas dentro da mente. O mundo pode olhar para alguém e enxergar normalidade, mas por dentro, essa pessoa pode estar vivendo um turbilhão de pensamentos que nunca param. É um ciclo sem fim de preocupações, lembranças e inquietações. A mente nunca se aquieta, e essa agitação se transforma em cansaço, como se a pessoa estivesse sempre travando uma batalha interna. Muitos se sentem assim. O dia pode estar apenas começando, mas o esgotamento já se faz presente. Mesmo depois de uma noite inteira de sono, a sensação é de desgaste. Isso acontece porque o verdadeiro cansaço não está no corpo, mas nos pensamentos que não dão descanso. Quando a mente está sobrecarregada, fica difícil sentir paz.
Até o simples ato de parar e respirar se torna complicado. Os pensamentos não são apenas imagens que passam pela cabeça. Eles têm um peso real sobre as emoções, o corpo e a vida espiritual. Uma mente cheia de medo mantém o coração em alerta, como se algo ruim estivesse prestes a acontecer a qualquer momento. A ansiedade toma conta, a respiração fica acelerada e o descanso parece algo impossível. Quando a preocupação é constante, até o corpo sente os efeitos. Músculos tensionados, dores sem explicação e um cansaço que parece não ter motivo. Além disso, há o peso dos pensamentos não resolvidos. Coisas que já deveriam ter sido deixadas para trás continuam voltando. Palavras ditas há anos ainda machucam como se tivessem sido ouvidas ontem. Decisões do passado ainda trazem culpa, como se pudessem ser refeitas. O tempo passa, mas a mente continua presa em momentos que já deveriam ter sido superados. Se a mente se torna um depósito de tudo o que já aconteceu e de tudo o que pode acontecer, o presente se torna insuportável. A pessoa não vive o agora, porque está sempre presa ao antes ou ao depois. Carrega o peso do que não pode mudar e do que talvez nem aconteça. Esse fardo mental se torna insustentável, sufocando qualquer possibilidade de paz. A Bíblia ensina que Deus deseja aliviar esse peso. Em Mateus 11:28, há um convite poderoso. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse cansaço não é apenas físico. Deus está falando com aqueles cuja mente está esgotada, aqueles que já tentaram de tudo para encontrar descanso, mas não conseguem. O maior problema dos pensamentos acumulados é que muitos nem percebem o quanto estão carregando. É como alguém que se acostumou a andar com uma mochila pesada nas costas. No começo, o peso incomoda, mas com o tempo a pessoa se adapta. Até que um dia, sem perceber, já está curvada, arrastando os pés, exausta, sem entender o motivo. Esse peso mental não precisa ser carregado para sempre. Mas, para se livrar dele, é preciso reconhecer que existe e decidir entregá-lo a Deus. O que não foi resolvido precisa ser tratado. O que não pode ser mudado precisa ser entregue. O que não é verdade precisa ser descartado. Só assim haverá espaço para a paz que Deus deseja dar. Muitas vezes, a contaminação da mente acontece de forma discreta. Pensamentos negativos se instalam sem que a pessoa perceba. Uma palavra ouvida, uma imagem vista rapidamente, uma conversa que parece sem importância, tudo isso pode ser um gatilho para uma enxurrada de ideias que enchem a mente de dúvidas, medo e confusão. O perigo está justamente na sutileza desse processo. A mente é como um solo fértil. Tudo o que é plantado nela tem potencial para crescer. O problema surge quando as sementes lançadas não produzem bons frutos. O que tem sido absorvido todos os dias? Redes sociais, notícias, opiniões, conteúdos que parecem inofensivos, mas que pouco a pouco vão moldando a forma de pensar. Sem perceber, a mente se torna um reflexo daquilo que é consumido o tempo todo. Palavras negativas, quando repetidas muitas vezes, podem se transformar em verdades internas. Uma crítica ouvida anos atrás ainda pode ecoar na mente, influenciando a forma como a pessoa se enxerga. Informações cheias de medo fazem com que a insegurança se torne um estado constante. Comparações geram insatisfação, criando a sensação de que nada é o bastante. Filipenses 4:8 nos ensina sobre o que deve ocupar nossos pensamentos. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é nobre, tudo o que é correto, tudo o que é puro. Pensem nessas coisas. Se a mente está cheia de preocupações, mentiras e incertezas, algo está sendo absorvido da maneira errada. Aquilo que ocupa espaço na mente pode definir o rumo de toda a vida. Há quem passe anos carregando um peso que não pertence a si. Opiniões alheias tomaram o lugar da verdade, situações mal resolvidas se tornaram barreiras invisíveis e crenças limitantes foram aceitas sem questionamento.
Quando pensamentos pesados e negativos dominam a mente, não sobra espaço para a paz. Se a mente é como um campo que sempre recebe sementes, é necessário escolher quais delas devem ser cultivadas. Nem tudo o que chega precisa ser guardado. Nem tudo o que é ouvido deve ser aceito. Se há pensamentos que geram confusão, medo ou culpa exagerada, eles precisam ser combatidos. O que não acrescenta nada de bom deve ser deixado para trás. Permitir que a mente seja preenchida pela verdade é uma escolha. É essencial filtrar o que entra e impedir que a contaminação continue. Quando o foco está no que Deus diz, o que não vem dele perde a força. O coração se enche de paz e os pensamentos começam a ser renovados. Nem todo pensamento que se repete deveria estar na mente. Algumas ideias se instalam aos poucos e, com o tempo, parecem normais. O que antes era um simples receio passageiro pode se tornar um medo constante. O que começou como uma dúvida isolada vira um bloqueio que impede o crescimento. Quando pensamentos negativos são aceitos como parte do dia a dia, eles passam a influenciar a forma de enxergar a vida. O perigo está em achar que esses pensamentos são inofensivos. Pequenas críticas internas podem virar falta de confiança. Um erro do passado pode se transformar em um rótulo de fracasso. A mente cria barreiras invisíveis que limitam o crescimento. Mesmo quando novas oportunidades aparecem, a pessoa já está acostumada a pensar que não é capaz. Uma mente presa a padrões negativos sabota qualquer tentativa de mudança. Mesmo quando tudo ao redor está favorável, a dúvida se torna maior do que a realidade. As promessas de Deus passam a parecer distantes, como se não fossem para todos. O medo do futuro rouba a alegria do presente. A desconfiança constante atrapalha os relacionamentos. Quanto mais tempo esses pensamentos ficam na mente, mais difícil se torna perceber que eles não deveriam estar ali. A Bíblia ensina que a transformação começa pela mente. Romanos 12:2 diz: "Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." O perigo de normalizar pensamentos negativos é que eles impedem essa renovação. Uma mente contaminada não consegue enxergar a verdade. Muitas pessoas vivem presas a ciclos de autossabotagem, sem perceber que suas dificuldades começaram nos pensamentos. A falta de coragem para seguir em frente e a insegurança em tomar decisões nascem naquilo que se acredita internamente. A constante sensação de incapacidade pode ser um reflexo de pensamentos que foram aceitos sem questionamento. Quando algo ruim se repete muitas vezes na mente, isso acaba se tornando um padrão. E padrões mentais geram padrões de comportamento. Se há pensamentos frequentes de fracasso, as atitudes passam a refletir esse sentimento. Se a pessoa acredita que nada dá certo, ela começa a agir como se o fracasso fosse inevitável. Esse ciclo precisa ser interrompido. A forma como se pensa determina a forma como se vive. Para que a mudança aconteça, é preciso identificar o que tem sido aceito como verdade sem necessidade. Nenhum pensamento destrutivo deve ser considerado normal. O que ocupa espaço na mente precisa ser avaliado e, se não vem de Deus, deve ser descartado. Esse é o primeiro passo para uma transformação verdadeira. Uma mente sobrecarregada nunca encontra descanso. Quando os pensamentos estão confusos, a vida se torna um reflexo desse caos interior. O que precisa ser feito para que a paz volte a ocupar espaço dentro de você? Como se livrar dos pensamentos que não trazem nada além de inquietação? A limpeza da mente não acontece por acaso. É uma escolha diária de substituir o que destrói pelo que fortalece. O primeiro passo para restaurar a clareza mental é identificar o que tem causado essa sobrecarga. Muitas vezes, pensamentos negativos se acumulam sem que a pessoa perceba.
O medo de falhar, a preocupação constante com a opinião dos outros e a necessidade de controlar o futuro ocupam espaço na mente e impedem o descanso. A pergunta que deve ser feita é: esses pensamentos estão trazendo algo de bom? Se não, por que continuar permitindo que fiquem? A oração tem o poder de acalmar a mente. Quando os pensamentos são entregues a Deus, o peso começa a desaparecer. O que antes era um turbilhão de preocupações se torna algo que pode ser colocado nas mãos dele. Filipenses 4:6 nos ensina: não fiquem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Esse versículo não apenas ensina a confiar, mas também mostra que há uma solução para uma mente inquieta. Deus não ignora os pensamentos que roubam a paz. Ele deseja que cada preocupação seja entregue a Ele. O que se consome diariamente também afeta diretamente os pensamentos. Se a mente recebe um fluxo constante de informações negativas, ela será contaminada. Por isso, o que entra pelos olhos e ouvidos se transforma em alimento para os pensamentos. Quando as influências externas são confusas, a mente reflete esse descontrole. A renovação da mente acontece quando o foco é voltado para o que fortalece. A leitura da palavra transforma os pensamentos porque traz verdades que substituem as mentiras aceitas ao longo do tempo. Se um pensamento diz que não há solução, Deus lembra que Ele abre caminhos onde não existem. Se a mente insiste em trazer culpa, Deus mostra que sua graça é maior que qualquer erro. Se o medo do futuro paralisa, Deus lembra que seus planos são de paz e não de destruição. A paz não é encontrada na ausência de problemas, mas na certeza de uma mente firme em Deus. Pensamentos confusos geram ansiedade, mas uma mente focada na verdade encontra descanso. O silêncio interior não surge quando todos os problemas desaparecem, mas quando o coração aprende a confiar. A decisão de limpar a mente exige disciplina. Nem todo pensamento deve ser alimentado. Nem toda informação precisa ser absorvida. Quando há consciência sobre o que ocupa o espaço mental, fica mais fácil manter esse lugar livre de influências negativas. O que não faz bem precisa ser deixado de lado. O que traz vida deve ser cultivado. Esse é o caminho para uma mente em paz. A mente pode ser um lugar tranquilo ou um campo de batalha. O que tem ocupado espaço dentro de você? Se seus pensamentos têm sido fonte de angústia, esse é o momento de entregar tudo a Deus. Ele não quer que você viva sobrecarregado. Ele não criou você para ser prisioneiro da própria mente. Muitas vezes, os pensamentos parecem incontroláveis, mas a verdade é que nenhum deles é maior do que o poder de Deus. Quando ele entra, a confusão desaparece, a ansiedade perde a força e o medo já não domina. O que antes parecia impossível de vencer começa a perder espaço. Se sua mente está cansada, Deus quer trazer alívio. Se há pensamentos que te machucam, Ele pode limpar cada um deles. A única coisa que Ele pede é que você confie e entregue a Ele aquilo que já tentou resolver sozinho e não conseguiu. Agora, pare um pouco, respire fundo, direcione seu coração para esse momento. Vamos juntos falar com Deus, pedindo que Ele traga paz, clareza e renovação para cada pensamento. Senhor, me coloco diante de Ti com um coração sincero e uma mente cansada. O peso dos pensamentos tem sido grande, as preocupações se acumulam e muitas vezes não consigo encontrar descanso. Mas hoje escolho entregar tudo em Tuas mãos. Não quero mais ser prisioneiro das inquietações que roubam minha paz. Quantas vezes tentei organizar minha própria mente, buscando respostas e tentando afastar os medos, mas percebi que sozinho eu não consigo. Só Tu tens o poder de limpar cada pensamento que me faz mal. Só Tu podes trazer ordem onde há confusão, luz onde há escuridão, descanso onde há cansaço. Peço que venhas agora e remova tudo que tem me sobrecarregado. Se há pensamentos que insistem em me desanimar, tira-os de mim.
Se há vozes dentro da minha mente que me fazem duvidar do teu cuidado, silencia-as. Se carrego lembranças dolorosas que já deveriam ter sido deixadas para trás, me ajuda a libertar-me delas. Quero que minha mente seja um lugar onde tua paz habita e não um espaço de tormento e medo. Senhor, sei que muitas das batalhas que enfrento começam dentro de mim. Sei que a forma como penso influencia a maneira como enxergo a vida, como lido com as situações e como me relaciono contigo. Se meus pensamentos têm sido um obstáculo, peço que os transformes. Ensina-me a pensar da maneira certa, a focar no que fortalece e a rejeitar tudo o que me afasta de ti. Quantas vezes fui dominado pela ansiedade, pelo medo do que pode acontecer, pelo receio do que os outros pensam, pela culpa dos erros do passado. Sei que tudo isso tem me impedido de viver plenamente, mas não quero mais alimentar essas correntes na minha mente. Quero experimentar a liberdade de confiar em ti. Quero aprender a descansar, a deixar de lado o que não posso controlar, a confiar que minha vida está em tuas mãos. Que tua presença encha minha mente com a paz que só tu podes dar. Que a confusão dê lugar à clareza. Que a inquietação seja substituída por segurança. Que os medos desapareçam diante da certeza de que tu cuidas de mim. Quero sentir essa paz fluindo dentro de mim, trazendo alívio, renovação e descanso. Me ajuda a vigiar os pensamentos que permito entrar no meu coração. Que eu saiba diferenciar o que fortalece do que destrói. Que eu não aceite mais carregar o que não é meu. Que eu escolha, todos os dias, preencher minha mente com o que me aproxima de ti. Obrigado, Senhor, porque sei que estás comigo. Sei que não preciso lutar sozinho contra meus pensamentos, porque tu és aquele que luta por mim. Então, eu entrego e confio em ti. Que minha mente seja um lugar de paz a partir de agora. Que eu viva guiado pela tua verdade e experimente a leveza de quem confia plenamente em ti. Eu oro com fé e gratidão, sabendo que tu já estás agindo. Em nome de Jesus, amém. A paz que você sente agora não precisa ser passageira. Deus deseja que sua mente permaneça limpa, leve e cheia da presença dele. Mas isso exige uma decisão diária, vigiar o que entra nos seus pensamentos e escolher confiar que Ele está no controle. Não carregue sozinho o que Deus já pediu para você entregar. Ele quer que você viva em paz, sem o peso de pensamentos que não vêm dele. Se essa mensagem falou com você, considere se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você nos ajuda a continuar espalhando a palavra e permitindo que mais pessoas sejam alcançadas pelo amor de Deus. Agora, escreva nos comentários: eu entrego meus pensamentos a Deus. Declare isso com fé e use esse ato como um compromisso de que sua mente não será mais um campo de guerra, mas um lugar de descanso na presença do Senhor. Que Deus te abençoe poderosamente.